Então vamos dar continuidade no coração, né? Nós vimos nas últimas aulas os fármacos que afetam, que interferem nas proteínas que estão relacionadas com o aumento da pressão arterial, os mecanismos, né, que atuam no organismo sempre querem aumentar a nossa pressão arterial. A hipertensão é muito melhor do que a hipotensão. A hipotensão é incompatível com a vida, certo? Então, se a gente raciocinar lá do ponto de vista evolutivo, era essencial que existisse no organismo um mecanismo que aumentasse a pressão arterial. Porque, de vez em quando, é necessário que o organismo opere em alta pressão, numa situação de luta, numa situação de fuga, não é verdade? Então, esses fármacos que nós estudamos atuam inibindo esse mecanismo interno que sempre quer aumentar a nossa pressão. Eu não sei se já comentei com vocês, mas se não comentei, vou falar um pouco de epigenética, tá? O que é a epigenética? A epigenética são fenômenos que surgem a partir da expressão gênica. Então nós temos o DNA, uma fita de 1,80 m de DNA dentro de cada núcleo de nossas células. Tá? Essa fita de DNA não é totalmente expressa. Depende de alguns fatores externos para que eu expresse algumas proteínas presentes nessa sequência, né? Então eu só leio alguns pontos desse DNA. Vou dar um exemplo interessante para vocês na questão dos frangos, que eram criados para o abate e começaram a ser criados no Brasil lá na década de 60. Naquela época, os frangos demoravam 86 dias para atingir 4,2 kg, que era já uma massa adequada para que esse frango fosse para o abate. Hoje, nós conseguimos fazer com que o frango atinja a idade, o peso de abate, com 42 dias, a metade do tempo. O que causou isso? Aí eu sempre pergunto para os alunos, né? Foi hormônio? Porque muita gente comenta isso, é senso comum que tem hormônio na carne do frango. Se foi hormônio, precisa ser injetado subcutâneo, como a insulina, ou intravenoso, né? Você imagina o custo de uma carne de frango se eu tiver que gastar uma seringa por frango para injetar hormônio. Então, é impossível que eu injete hormônios nos pintinhos semanalmente para que eles engordem mais rapidamente, né? E também não tem como colocar os hormônios na ração, porque depois que o pintinho come a ração, a moela moe completamente e o pH do estômago é um pH ácido. Qualquer hormônio seria digerido, transformado em aminoácidos, e aí ele não tem serventia nenhuma. Tanto que não existem hormônios via oral. Os hormônios que existem via oral não são hormônios para fazer engordar, não são hormônios de crescimento, etc., né? São os anticoncepcionais. Enfim, esses frangos foram, na verdade, selecionados geneticamente e as características epigenéticas são direcionadas para que ele ganhe peso rapidamente. Então, por exemplo, esse frango fica num galpão em que ele não dorme. A luz fica ligada praticamente o tempo todo. Então ele não sabe se é dia e se é noite. Ele acha que está sempre de dia. E aí come bastante. A temperatura é controlada. É uma situação de estresse, todos aqueles frangos juntos. Então, certas características do DNA, a expressão gênica de certas partes do DNA será direcionada para que ele cresça mais rapidamente. Se esse pintinho conseguir fugir da granja e for criado num sítio
ao lado da granja, se alimentando da mesma forma que as galinhas caipiras, dormindo corretamente todos os dias, ele também vai demorar para crescer. Então, as características do meio interferem na nossa expressão gênica. O que aconteceu com a hipertensão? Eu mostrei para vocês um artigo que compara o consumo de sal de comunidades indígenas da Idade da Pedra. Esse consumo de sal era de 0,8 gramas por dia. Hoje nós consumimos 20, 30 gramas por dia. Então, esse consumo de sal altera as nossas características genéticas e vem alterando geração após geração. É por isso que alguns têm uma predisposição maior à hipertensão do que outros. Então, isso está relacionado com o consumo de sal. Tá? Então, por exemplo, se existem casos de hipertensão na família, não é porque isso é uma herança genética. É porque a família come na mesma mesa, todos os dias. Então, eles estão expostos às mesmas características do ambiente que influenciam a sua genética. Então, é possível que você não herde esses problemas de saúde se você tiver uma alimentação adequada, uma dieta adequada, tá? Então, é preciso saber dessa informação para informar isso aos nossos pacientes, tá? E, então, todas essas proteínas aí do mecanismo de aumento da pressão arterial interno, né, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que nós vimos na aula passada, ele fica super expresso porque nós consumimos muito mais sal, tá? Então, é aí que começa a ocorrer esses desequilíbrios. Começam a ocorrer esses desequilíbrios. E também não é porque o paciente foi diagnosticado com hipertensão que ele será hipertenso a vida inteira. É preciso acompanhar esses parâmetros e, porventura, até retirar o medicamento. Eu tive pacientes na farmácia que faziam uso do medicamento há 20 anos e tudo começou quando ele tomou um choque na empresa e ficou com a pressão alta. É óbvio, porque isso causa estresse. E a gente viu o mecanismo de ação nas aulas passadas aí, pelo qual a adrenalina aumenta a pressão arterial. E o estresse libera adrenalina no sangue, né? Então ele não era hipertenso, mas passou a usar por conta de uma prescrição. E aí nunca mais parou, né? Então nós temos muitos desses casos. O próprio medicamento vai alterando a epigenética ao longo do tempo, né? Vai alterando a expressão gênica por conta da existência da epigenética, tá? Então esse paciente que começa com a hidroclorotiazida, dali a pouco ele vai precisar de uma losartana ou de um captopril. E dali a pouco ele vai precisar de um atenolol. Porque esse mecanismo interno, que sempre quer aumentar a sua pressão, ele vai tentando aumentar a pressão do paciente. Então, a gente viu lá que a hidroclorotiazida tem um mecanismo de ação de reduzir o volume de sangue. Por quê? Porque o paciente vai urinar mais. Então, se ele tem 8 litros de sangue no corpo inteiro, ele passa a ter 7,5 litros, a pressão arterial diminui, né? A losartana, aí vocês já sabem bem, né? Já foi tema da aula passada. É o antagonista da angiotensina 2. Então, a angiotensina 2, que chega lá na suprarrenal e faz com que libere a aldosterona, que capta novamente o sal para o nosso sangue, não terá esse efeito. Então, o sal irá para a urina, e onde o sal vai, a água vai atrás. Também há diurese maior com a losartana. E a angiotensina 2 também chega nos nossos vasos e faz com que esses vasos sofram vasoconstrição. Com a losartana, eu não tenho mais a vasoconstrição. E aí, isso não promoverá um aumento da pressão arterial. Mas vai chegar um tempo que o organismo vai produzir mais angiotensina 2. E aí esse bloqueio
promovido pelas 50 miligramas de losartana, já não será capaz de antagonizar toda a angiotensina 2 ali presente. O organismo vai produzir mais renina, vai produzir mais angiotensina 1, vai produzir mais ECA. E aí mesmo com todo esse controle, o paciente vai ter episódios de hipertensão, normalmente. Aí vem o beta-bloqueador. Então, quando o hipertenso já está tomando esses 3, isso indica que ele já é hipertenso há muito tempo. Só que, geralmente, os pacientes não são avaliados quanto à descontinuação desses medicamentos. Eles seguem tomando isso aí a vida inteira e é consenso entre os prescritores que isso deve ser feito a vida inteira. Tá? O que não está certo. É possível fazer a descontinuação desses medicamentos, sim. Ou então a substituição por algum medicamento menos agressivo. Tá? A gente viu que a hidroclorotiazida, por exemplo, predispõe ao câncer de pele, né? E isso é muito complicado. Então, é interessante pensar por esse ponto de vista epigenético, tá? E hoje nós vamos continuar aí com o coração, né? Que é preservado a longo prazo pelos beta-bloqueadores nos casos de hipertensão. Hoje nós veremos casos semelhantes, né, que estão relacionados com a insuficiência cardíaca. Quando é que ocorre a insuficiência cardíaca? Por que ela ocorre? No caso da hipertensão, com a hipertrofia do coração, ocorre insuficiência cardíaca também a longo prazo, né? Por isso são utilizados esses beta-bloqueadores lá, atenolol, propranolol, tá? Então a gente faz uma revisão hoje de alguns termos. Vou mostrar para vocês o resumo da insuficiência cardíaca e quais os objetivos da intervenção farmacológica na insuficiência cardíaca. Existem os fármacos que são utilizados na hipertensão, os inibidores da ECA, né? E eles também são utilizados aqui na insuficiência cardíaca. Porque o que deixa o coração insuficiente? É quando ele está batendo muito, né? E aí, quando ele bate demais, por conta da hipertensão, há uma hipertrofia dos músculos e esses músculos crescem. Essa musculatura toda cresce, fica bem maior do que o normal. Quando essa musculatura cresce, por hipertrofia, o volume interno do coração diminui. E aí, o coração fica insuficiente no bombeamento de sangue. Então, os beta-bloqueadores ou inibidores da ECA controlam a pressão arterial. Os inibidores da ECA controlam a pressão arterial, para que esse coração não bata tanto, né? Os beta-bloqueadores já vêm aqui e bloqueiam a entrada de cálcio no músculo, fazendo com que o coração bata mais lentamente, tá? Então é por isso que eles são incorporados na terapia com os antihipertensivos para preservar a musculatura cardíaca a longo prazo. Então são utilizados na insuficiência cardíaca inibidores da enzima conversora de angiotensina 1 em angiotensina 2, bloqueadores do receptor de angiotensina, antagonistas da aldosterona, beta-bloqueadores, diuréticos, vaso- e venodilatadores diretos e também os fármacos inotrópicos, porque a insuficiência cardíaca pode decorrer de pouco cálcio no coração também, né? Então existem fármacos que aumentam a quantidade de cálcio nas células musculares cardíacas para que o coração volte a bater normalmente. E eu também coloquei ao final da aula alguns exercícios para a gente ir treinando já para a próxima avaliação. O que quer dizer neurohumoral? Uma palavra que será utilizada na aula de hoje. São efeitos prejudiciais da norepinefrina na fibra muscular cardíaca, causando remodelamento, hipertrofia
e morte celular. Então, essas batidas do coração, que são batidas provocadas por eventos de hipertensão, provocam essa alteração no coração. Então, remodelam, hipertrofiam e matam as células do coração. É por isso que elas devem ser evitadas, né? Após o estímulo, há normalmente uma fase de hipertrofia cardíaca, em que os miócitos cardíacos individuais aumentam de tamanho como um meio de compensar o tecido cardíaco danificado, a fim de aumentar a função da bomba cardíaca. Isso a curto prazo é interessante, só que a longo prazo, a hipertrofia cardíaca pode predispor a uma insuficiência cardíaca. Esse é que é o problema, meus amigos. A curto prazo, o coração se adapta, mas a longo prazo, ele fica insuficiente. Então, resumindo, a insuficiência cardíaca é uma alteração complexa, progressiva, cronológica, né? Demora bastante tempo para se observar, na qual o coração é incapaz de bombear sangue suficiente para suprir as necessidades do organismo. Seus principais sintomas são dispneia, fadiga e retenção de líquido. Porque com o sangue sendo bombeado lentamente, isso promove essa retenção de líquido, né? Vou desenhar esse esquema para vocês. Eu já fiz isso algumas vezes, mas não vale a pena recordar, né? Esse é um pé. A gente sabe que por questões osmóticas, o solvente, que é a água, sempre migra do local em que há uma menor concentração de soluto para o local em que há uma maior concentração de soluto, tá? Então, vou fazer aqui um soluto S bem grande e aqui um soluto S bem pequenininho. Então, a água sempre migra do local em que há uma menor concentração de soluto para onde há uma maior concentração de soluto, tá? Soluto é tudo que está dissolvido na água. Então, imagina que há uma artéria aqui na perna. E essa anatomia vocês sabem bem melhor do que eu até. Veja que o sangue contém albumina. Mostrei isso para vocês já. A albumina sofre pinocitose, né? Ela vai penetrar aqui nas células para servir de fonte de aminoácido para essas células. Então, o que acontece se esse sangue estiver sendo bombeado aqui bem lentamente? Nutrientes aqui presentes, e principalmente a albumina, irão para o interior das células. E isso vai dissolver esse sangue. Ele ficará pouco concentrado. Então, quando esse sangue chegar aqui, eu já terei uma quantidade de soluto bem menor do que quando ele estava aqui no início, né? Então, a albumina foi sendo retirada aqui pelas células para que fosse utilizada como fonte de aminoácidos. Então, quando esse sangue chega aqui no final da perna, ele já está bem pouco concentrado. O que é que passa a ser, portanto, mais concentrado do que o interior dessa artéria? Essa parte externa, o tecido intersticial que nós chamamos, as células que estão aqui em volta, que tem sais, que tem proteínas. Então, é um tecido muito concentrado. O que acontece com a água? A água migra e incha, acaba inchando essas células, acaba criando edemas e as pernas incham. Então, a insuficiência cardíaca, assim como a insuficiência hepática, que é quando se produz muito pouca albumina, elas podem promover esses edemas, tá? É o que nós chamamos de retenção de líquido. E isso acontece principalmente nas pernas. Porque quando o coração não está bombeando corretamente, nas pernas é o primeiro local em que se percebe essa retenção de líquido, ok? Então é assim que funciona, por causa dessa questão osmótica que eu expliquei para vocês. O soluto sempre migra
o solvente, né, que é a água, o solvente universal, sempre migra da menor concentração de soluto para a maior concentração de soluto. Ok? Então vamos lá. Continuando aqui, a insuficiência cardíaca é decorrente de uma redução da capacidade do coração de encher-se de sangue ou de ejetá-lo de forma adequada. Com frequência, a insuficiência cardíaca é acompanhada por um aumento anormal do volume de sangue e de líquido intersticial. Como eu comentei com vocês, né? É a retenção de líquido no volume no tecido intersticial, nas células que estão ali entre os tecidos. As causas subjacentes da insuficiência cardíaca incluem a doença cardíaca aterosclerose, tá? Que é o acúmulo de gordura, formando placas nas artérias. E aí essas placas podem inflamar, né? Podem se romper, inflamar e interromper o fluxo de sangue para o coração, o que pode danificar essas células cardíacas por ausência de irrigação plasmática, e aí fazer com que esse coração fique insuficiente, né? O infarto do miocárdio também pode deixar o coração insuficiente. Doença cardíaca hipertensiva, como já comentamos nas últimas aulas, doença valvar cardíaca, doenças nas válvulas do coração, miocardiopatia dilatada e doença cardíaca congênita. Tá? Para compensar a insuficiência cardíaca, alguns mecanismos fisiológicos são acionados. Então, quando o coração está insuficiente, a pressão baixa, né? E o que o nosso mecanismo interno de controle da pressão sempre quer? Ele sempre quer uma pressão alta. Então, a ativação crônica do sistema nervoso simpático e do sistema renina-angiotensina-aldosterona está associada à remodelação do tecido cardíaco, perda de miócitos, hipertrofia e fibrose. Então, sempre que a pressão baixa, libera-se renina, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, então, irá funcionar em alta. E isso irá promover mais efeitos deletérios para esse coração a longo prazo. Então, isso inicia a ativação neurohumoral adicional, criando um círculo vicioso, que, se permanecer sem tratamento, leva à morte. Porque quanto mais essa pressão aumenta, mais o coração fica ineficiente, né? O corpo não sabe disso. O corpo acha, o sistema renina-angiotensina acredita, vamos dizer assim, né, se a gente pudesse separar em personagens, que essa insuficiência está acontecendo, mas o coração está normal. Ele não está passando por alterações fisiológicas, né? Não está morrendo célula, não está alterando a musculatura do coração. Então ele resolve a coisa. Vamos aumentar a renina, vamos estimular o mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, e aí essa pressão vai aumentar e ficar normal de novo. Mas não. Esse estímulo ao aumento da pressão acaba prejudicando ainda mais esse coração. E aí, a longo prazo, se permanecer sem tratamento, pode levar até mesmo à morte, porque o coração vai ficando cada vez mais insuficiente. Então, existem alguns objetivos nessa intervenção farmacológica na insuficiência cardíaca, né? O principal deles, como vocês já podem deduzir, é fazer com que o coração não bata mais do que o necessário. É interromper esses batimentos cardíacos para que essa musculatura se preserve ao longo dos anos. Tá? Os objetivos do tratamento são aliviar os sintomas, tornar lenta a progressão da doença e aumentar a sobrevida. De acordo com esses objetivos, 7 classes de fármacos se mostram eficazes. Então, a primeira coisa que é necessário é interferir no sistema renina-angiotensina-aldosterona. E aí são utilizados os inibidores da enzima conversora de angiotensina 1 em angiotensina 2. O bloqueio de receptores de angiotensina, que é o que faz, por exemplo, a losartana.
antagonistas da aldosterona. Então são fármacos que são muito semelhantes à aldosterona, se ligam aos mesmos receptores, mas não desencadeiam as mesmas funções da aldosterona. Qual que é a função da aldosterona? É chegar lá no ducto coletor do néfron, nós vimos isso nas primeiras aulas, né? E reabsorver sódio. Então, sem essa função da aldosterona, o sódio acaba indo para a urina, e onde o sal vai, a água vai atrás, né? Beta-bloqueadores, como vimos também nas últimas aulas, né? Eles bloqueiam lá a entrada de cálcio nas células cardíacas, então o coração bate com menos vigor, mas então isso promove aí uma preservação das fibras a longo prazo. Diuréticos também, na questão de diminuir a pressão arterial. Vaso e venodilatadores. E caso haja uma insuficiência cardíaca por conta da insuficiência nos batimentos, né, o músculo está fraco, aí são utilizados fármacos que promovem o contrário de todos os fármacos da estratégia aqui em cima descritos. São usados fármacos que aumentam a contratilidade cardíaca, tá? Por meio da entrada de cálcio na musculatura. Vamos começar aí com os inibidores da enzima conversora de angiotensina 1 e angiotensina 2, que nós também já vimos nas aulas de hipertensão, né? Captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, quinapril, ramipril. A vasodilatação ocorre como resultado da diminuição do vasoconstritor angiotensina 2. Então, a angiotensina 2, que é produzida, um produto final desse mecanismo, é inibida porque a enzima que converte angiotensina 1 e angiotensina 2 é alvo dos fármacos e é inibida por esses fármacos. Diminuindo os níveis de angiotensina 2, os inibidores da conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2 também diminuem a secreção da aldosterona. Então aqui tem a figura para mostrar para vocês tudo isso bem explicadinho, ó. O angiotensinogênio é convertido pela renina em angiotensina 1, que é inativa. Aí existe essa outra enzima aqui, a IECA, que é a enzima conversora de angiotensina 1 em angiotensina 2, né? Que converte, pasmem, angiotensina 1 em angiotensina 2. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina 1 em angiotensina 2, que é a ECA, eles diminuem, portanto, a quantidade de angiotensina 2 produzida, né? Os inibidores diminuem os níveis circulantes de angiotensina 2, que tem os 4 principais efeitos mostrados. Então nós temos aqui, ó, diminui a estimulação do sistema nervoso simpático, aumenta a vasodilatação de músculo liso vascular, diminui a retenção de sódio e água e aumenta o nível de bradicinina. Porque os inibidores também inibem a degradação da bradicinina. Então, isso faz com que a pré-carga diminua e a pós-carga também. Então, o coração ele fica mais tranquilo, por assim dizer. Ele relaxa, tá? E isso aumenta o débito cardíaco. Então, ele consegue bombear mais sangue no mesmo espaço de tempo. É como se o músculo funcionasse mais lentamente e de forma mais eficiente, ok? Então, essa seria a função dos inibidores da enzima conversora de angiotensina 1 e angiotensina 2 na insuficiência cardíaca, que provavelmente está sendo causada por uma hipertensão, nesse caso. E os bloqueadores do receptor de angiotensina, né? Então, quando a angiotensina 2 já está pronta, ela interage com receptores nos vasos e na suprarrenal, adrenal, promovendo a liberação de aldosterona, né? Está lá naquela primeira foto que eu mostrei para vocês desse mecanismo. Então nós temos aí losartana, valsartana, candesartana, telmisartana e várias tanas aí, que são antagonistas dessa angiotensina 2. Os BRAs são compostos ativos por via oral, que são antagonistas competitivos do receptor de angiotensina 2.
Enquanto os inibidores da conversão de angiotensina inibem apenas uma enzima responsável pela produção de angiotensina, os BRAS têm a vantagem teórica de bloqueio mais completo da ação da angiotensina 2. Então, depois que se conheceu melhor o mecanismo, foram esculpidos aí os BRAS, bloqueadores do receptor de angiotensina 2. Antagonistas da aldosterona. Aí nós temos a espironolactona e a esplerenona. Pacientes com doença cardíaca avançada apresentam níveis elevados de aldosterona. Como eu disse para vocês, a epigenética muda. Conforme o tempo passa, os pacientes vão utilizando esses medicamentos, o corpo passa a produzir mais renina. O corpo passa a produzir mais angiotensinogênio, passa a produzir mais ECA. E aí não tem como. Vai surgir alguma aldosterona, né? Mesmo que o paciente faça uso de losartana, tá? Que é um antagonista da angiotensina 2. Então, entram outros fármacos que são capazes de auxiliar nesse sistema, que são os antagonistas da aldosterona. Então, esses pacientes com a doença cardíaca avançada, eles apresentam níveis elevados de aldosterona devido à estimulação da angiotensina 2 e à redução da depuração hepática do hormônio. A espironolactona é um antagonista direto da aldosterona. Dessa forma, ela previne a retenção de sal, hipertrofia miocárdica e a hipopotassemia, ok? Beta-bloqueadores, que também já vimos nas aulas passadas, né? Carvedilol, bisoprolol, succinato de metoprolol, tartarato de metoprolol. Embora pareça contraditório administrar fármacos com atividade inotrópica negativa na IC, as evidências demonstram claramente a melhora do funcionamento sistólico e a reversão do remodelamento cardíaco em pacientes que recebem beta-bloqueadores. Então, qual que é a contradição que parece aqui? Porque se o coração está insuficiente, é porque ele está batendo pouco, né? E aí os beta-bloqueadores, eles acalmam ainda mais o coração. Então, parece estranho. Mas, na verdade, a insuficiência cardíaca nos casos de hipertensão, e na maioria dos casos, é justamente porque o coração está batendo de forma muito acelerada, né? Nesses episódios de hipertensão ao longo do tempo. Então acaba que a inclusão dos bloqueadores beta faz com que o coração bata mais devagar, mais lentamente, só que de forma mais eficiente. E aí isso melhora o desempenho da musculatura cardíaca e previne a hipertrofia das fibras cardíacas também. O benefício dos beta-bloqueadores é atribuído, em parte, à sua propriedade de prevenir as mudanças que ocorrem devido à ativação crônica do sistema nervoso simpático. Esses fármacos diminuem a frequência cardíaca e inibem a liberação de renina pelos rins, tá? Então, quando esse coração está batendo muito, ele fica insuficiente. A pressão continua baixa, porque o volume de sangue que esse coração está conseguindo bombear é pouco, né? Por mais que ele esteja batendo muito. Ele já está hipertrofiado. O que o rim vai fazer? Liberar mais renina. Isso vai aumentar a pressão, prejudicando ainda mais esse coração, tá? Então esse é o ciclo vicioso que leva o paciente à morte, ok? O beta-bloqueador vem e interrompe esse ciclo. Por quê? Fazendo com que o coração bata mais lentamente, ao passo que diminui a pressão arterial, o coração fica mais eficiente. E aí a liberação de renina dos rins é menor, porque a pressão já está controlada, ok? Ela não fica baixa para que aumente a liberação de renina, reestabelecendo esse ciclo aí vicioso que leva o paciente a condições clínicas muito graves. Diuréticos, furosemida, bumetanida, metolazona e torcemida são diuréticos que podem ser utilizados também nesse tratamento para reduzir a pressão arterial.
Os diuréticos de alça são os mais comumente usados na insuficiência cardíaca. Os diuréticos aliviam a congestão pulmonar e o edema periférico. Diminuem o volume plasmático, então diminuem o volume total de sangue e, subsequentemente, diminuem o retorno venoso ao coração, que é o que nós chamamos de pré-carga. Eles são usados em pacientes que necessitam de diurese intensa e naqueles com insuficiência renal. Como os diuréticos não mostraram aumento na sobrevida da sobrevida na insuficiência cardíaca, eles devem ser usados somente para tratar sinais e sintomas do excesso de volume. Então, os diuréticos só entram na terapia quando existe a retenção de líquido. Eles não são mantidos de forma contínua nesses pacientes com insuficiência cardíaca. Vaso e venodilatadores diretos. Dinidrato de isosorbida, hidralazina dinitrato de isosorbida são utilizados aí como dilatadores. Tá? A dilatação dos vasos sanguíneos venosos causa diminuição da pré-carga cardíaca por aumentar a capacitância venosa. Então, por exemplo, se eu dilato meus vasos, até os pequenos vasos que estão dentro dos órgãos serão dilatados. Então eu terei mais sangue retido no interior dos meus órgãos e menos sangue será direcionado, portanto, para que o coração bombeie. É como se fosse um efeito diurético, só que o sangue continua dentro da pessoa, só que dentro dos órgãos, tá? Não circulando em veias e artérias, ok? Os nitratos são dilatadores venosos comumente usados para reduzir a pré-carga em pacientes com insuficiência cardíaca crônica. E aí, aqui tem uma grande diferença. Então, esses fármacos aqui vêm por último, por quê? Todos aqueles problemas que nós vimos até agora, do 1 ao 6, a insuficiência cardíaca é causada justamente porque o coração está batendo demais. O coração está batendo muito. O paciente está hipertenso e está tendo problemas crônicos, tá? Então, naquele paciente dos fármacos que nós vimos aqui, do 1 ao 6, a insuficiência é por um excesso de movimento da musculatura cardíaca. Aqui, no exemplo 7, é o contrário. Não está associado com o excesso, a insuficiência cardíaca não está associada com a hipertrofia do coração. É o contrário, na verdade, os batimentos é que estão sem força. Então, nesse caso aqui, são utilizados os medicamentos digoxina, dobutamina e milrinona. Fármacos inotrópicos positivos, porque eles aumentam a contratilidade cardíaca e dessa forma aumentam o débito cardíaco. Então eles fazem com que mais cálcio entre nas células do miocárdio. E isso aí aumenta a força de contração, tá? Então esses fármacos aqui diferem totalmente do que nós vimos até agora. Lá, a insuficiência era causada por um coração que batia demais, do 1 ao 6. Aqui, a insuficiência é causada, como o próprio nome já disse, já te faz pensar, né, por um coração que bate de menos. Tá? Então, a ação inotrópica é resultado do aumento da concentração de cálcio citoplasmático, o qual aumenta a contratilidade do músculo cardíaco. Todos os inotrópicos positivos, que aumentam a concentração intracelular de cálcio, foram associados com a diminuição da sobrevida, especialmente em pacientes com insuficiência cardíaca resultante de doença coronariana arterial. Por essa razão, esses fármacos, com exceção da digoxina, são usados somente por períodos curtos e principalmente em pacientes hospitalizados. Então vamos pensar num paciente que sofreu arteriosclerose, passou por isso, né? Ele perdeu o tecido cardíaco, né? Morreram células do coração depois da arteriosclerose. Então pode ser que esse coração esteja batendo de menos, com menos força, insuficiente. Aí é que entram os fármacos inotrópicos positivos, como a digoxina, tá? Que vão estimular esses batimentos cardíacos no paciente. E com exceção da digoxina aí,
eles têm que ser usados por poucos períodos, porque está associado a esses fármacos uma série de efeitos adversos, né? E a dose letal e a dose terapêutica desses fármacos são muito próximas. Então, todo paciente que fizer uso desse tipo de medicamento precisa dosar no sangue a quantidade de princípios ativos ali, de metabólito ativo, biodisponível, porque a dose terapêutica e a dose letal são muito próximas, então não são fármacos muito seguros. É por isso, inclusive, que são usados somente por períodos curtos e, principalmente, nos hospitais. Então, vocês serão responsáveis por aplicar esses medicamentos na maioria das ocasiões em que são utilizados, tá? Então, tudo depende do metabolismo desse paciente. Nós já vimos as questões relacionadas ao metabolismo que influenciam, né, na secreção do fármaco, na excreção desse fármaco. E pode ser que o paciente comece a apresentar efeitos adversos, como espumar no canto da boca, que está relacionado aí com a dose próxima da dose letal para os pacientes que utilizam esse tipo de medicamento, tá? Então é preciso ficar muito atentos com os fármacos inotrópicos nos casos, inotrópicos positivos, né? Nos casos de insuficiência cardíaca. É por isso que eu, ao longo da disciplina, já coloquei até questões envolvendo a digoxina aí, para que você não se esqueça mais desse exemplo. Vamos olhar como é que funciona a digoxina, ó. O aumento do cálcio livre é pequeno, mas fisiologicamente importante, pois esses íons ficam disponíveis para o próximo ciclo de contração cardíaca. Então vamos imaginar a célula muscular do coração, né? Célula do miocárdio. Essa aqui é a membrana plasmática da célula, tá? Então a membrana está aqui, continuando aqui, né? É uma célula muscular do coração. O que existe na célula muscular, né? Existe uma troca entre sódio e potássio. Potássio entra na célula, sódio sai, né? A digoxina vem e inibe isso aqui. Então não tem mais sódio saindo. O sódio vai ficar acumulado aqui dentro. Também existe um outro tipo de transportador que troca sódio com cálcio. Então ele joga sódio para dentro e cálcio para fora. Se eu inibo esse primeiro transportador sódio-potássio aqui e aumento a concentração de sódio internamente, esse transportador sódio-cálcio não vai conseguir mais jogar sódio para dentro da célula, porque aqui a concentração de sódio já está muito grande, certo? Então a digoxina inibe as trocas sódio-potássio pela sódio-potássio ATPase. Está inibido, a concentração de sódio aumenta no interior da célula. E aí vem o trocador de sódio e cálcio e não consegue mais trocar. Por quê? Para ele jogar o cálcio para fora, ele tem que internalizar um sódio. Mas a concentração de sódio interna está tão grande. A concentração intracelular de sódio aumenta e o gradiente de concentração através da membrana diminui. Então eu não consigo mais jogar sódio para o interior da célula. E também, por conta disso, não consigo mais jogar cálcio para o exterior. Quem que acumula no interior da célula também? Cálcio. O aumento do sódio intracelular diminui a força motriz do trocador de sódio e potássio. Então, há uma diminuição da exclusão de cálcio para o espaço extracelular. Esse cálcio livre no interior da célula vai aumentar a força de contração das miofibrilas do músculo cardíaco. Tá? Esse aqui é o mecanismo de ação do fármaco inotrópico positivo. Okay? É inibir as trocas da sódio-potássio pela sódio-potássio ATPase. O que indiretamente afeta o trocador sódio-cálcio, aumentando o cálcio interno. E esse aumento do cálcio aumenta a força de contração do músculo cardíaco. Então, essa é a insuficiência cardíaca
que, pela lógica, como o próprio nome já diz, num coração que está batendo de forma lenta demais, né? E aí eu preciso eu preciso aumentar a contratibilidade, a força de contração. O coração está batendo de menos, né? Lentamente. Aí são utilizados esses fármacos inotrópicos positivos. Por que é inotrópico positivo? Porque vai aumentar a quantidade de íons cálcio livres no interior da célula. Em concentrações séricas baixas, a digoxina é bem tolerada. Contudo, ela tem um índice terapêutico muito estreito. O que significa índice terapêutico estreito? A sua toxicidade é uma das mais comuns em reações adversas de fármacos que levam à hospitalização. Um índice terapêutico muito estreito é porque a dose terapêutica e a dose letal são muito próximas. Então, a dose que passa a provocar efeitos adversos é muito próxima da dose terapêutica. E aí que está o problema, por isso que é estreito, né? Anorexia, náusea e êmese podem ser indicadores iniciais da toxicidade. Então, o corpo tenta expulsar o fármaco do estômago. Os pacientes também podem apresentar visão turva, visão amarelada, que é chamada de xantopsia, e várias arritmias cardíacas. Pode existir uma concentração de potássio baixa nesses pacientes, que é o que nós chamamos de hipopotassemia, predispõe o paciente à toxicidade pela digoxina, pois ela normalmente compete com o potássio pelo mesmo local de ligação da bomba só de potássio ATPase. É esse mecanismo aqui, né? Então, se ela compete pela mesma ligação do potássio, eu tenho uma menor entrada de potássio na célula, porque lembra que isso aqui vai estar inibido? E aí eu posso ter a hipopotassemia, diminuição do potássio no meio intracelular. Ok? Então, perguntinhas para vocês aí. Qual fármaco pode agravar a insuficiência cardíaca? Paracetamol, cetirizina, clortalidona ou ibuprofeno? Ibuprofeno. Por quê? Os anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno, levam ao aumento da retenção de líquido e da pressão arterial. Se possível, os anti-inflamatórios não esteroidais devem ser evitados nos pacientes com insuficiência cardíaca para evitar agravamento da doença. Então vejam que nos pacientes idosos, hipertensos crônicos, o ideal é não utilizar o ibuprofeno. Vai para o paracetamol. É por isso que o ibuprofeno ficou famoso aí no Covid durante certo tempo, né? Eu acho que vocês se lembram também. Porque ele tinha sido proibido, né? Quanto ao uso nos pacientes com suspeita de Covid lá no início. Então, eu não sei se isso continua, eu acredito que não. Foi algo passageiro, né? Coisa de momento. Mas o interessante é evitar a utilização de anti-inflamatórios não esteroidais nos hipertensos. Porque esses anti-inflamatórios aí estimulam a retenção de líquido e o aumento da pressão arterial relacionado a ele. Tá? Então, vale a pena guardar isso aqui. Em paciente hipertenso crônico idoso, sai do ibuprofeno e vai para o paracetamol. Qual alternativa descreve melhor a ação dos inibidores da enzima conversora de angiotensina 1 em angiotensina 2 no coração insuficiente? Aumenta a resistência vascular, diminuem o débito cardíaco, diminuem a pré-carga, aumentam a aldosterona. Diminuem a pré-carga, né, meus amigos? Porque se eu inibo a formação de angiotensina 2, né, inibindo a ECA, a angiotensina 2 chega nos vasos e promove
vasoconstrição. E chega na suprarrenal, na adrenal, e libera aldosterona, que aumenta a retenção de sal. Então eu tenho mais sangue, um volume maior de sangue, por ação, por intermédio da angiotensina 2, que vai chegar ao coração para ser bombeado. Tá? Então, esse volume que vai chegar ao coração é o que nós chamamos de pré-carga. E quando o inibidor da enzima conversora de angiotensina 1 e angiotensina 2 é utilizado, há diurese e há uma menor retenção de sal, que ainda aumenta mais ainda a diurese. Então eu diminuo essa quantidade de sangue que irá chegar ao coração. Diminuo a pré-carga. Ok? Como os beta-bloqueadores melhoram a função cardíaca na insuficiência cardíaca? Letra A. Diminuindo a remodelação cardíaca. Olha, essa me parece interessante, hein? Letra B. Aumentando a frequência cardíaca. Letra C. Aumentando a liberação de renina. Letra D. Ativando a norepinefrina. Letra A, né, pessoal? Embora pareça contraditório diminuir a frequência cardíaca na insuficiência cardíaca, os beta-bloqueadores melhoram o funcionamento cardíaco, diminuindo a frequência e a liberação de renina e prevenindo os efeitos diretos da norepinefrina no músculo cardíaco, reduzindo o remodelamento. Eu vou explicar de novo para vocês o fato dessa contradição entre insuficiência cardíaca e beta-bloqueador, tá? Então nós temos aqui o coração. Percebe-se que esse coração está ineficiente. Existem dois tipos de ineficiência do coração. Ou ele pode estar batendo muito, ou ele pode estar batendo pouco. A hipertensão faz com que o coração bata muito, porque ele tem que bombear um volume de sangue em alta pressão, certo? O que acontece com esse pequeno coração? Ele fica todo musculoso, tá? Cheio de músculo para tudo quanto é lado. Fica trincado, né? No jargão popular. Então ele aumenta as fibras musculares. Aumentando essas fibras, o volume interno de bombeio diminui. Então ele é ineficiente, mas não por bater de menos. Ele está ineficiente justamente por bater demais. E aí está bombeando de forma inadequada. Por isso que os chamamos de insuficiência cardíaca. Tá? É insuficiente para atender as necessidades do corpo. Ok. Esse coração batendo demais, com volume interno baixo, ele está se forçando muito, fazendo muita força, e mesmo assim a pressão arterial não aumenta. Ele está ineficiente. Ele está insuficiente, porque o volume bombeado é muito baixo. O que o rim faz para tentar aumentar essa pressão? Ele libera mais renina, né? Aqui o rim, né, com as adrenais ali, libera mais renina, que irá converter o angiotensinogênio em angiotensina 1, que será transformada pela ECA em angiotensina 2, que irá promover vasoconstrição e estimulará, aqui na adrenal, a liberação de aldosterona. Por quê? Porque o sistema renina-angiotensina-aldosterona sempre quer aumentar a pressão arterial. É aqui que está a coisa, porque esse coração já está batendo demais. E mesmo assim insuficiente. O rim não conversa com o coração diretamente. Ele só sente que a pressão está diminuindo, a pressão arterial está diminuindo. Então ele libera mais renina. A renina vai culminar na angiotensina 2, aumentando no coração, no corpo inteiro, né?
A angiotensina 2 promove vasoconstrição e libera aldosterona aqui, né? Aumenta a liberação de aldosterona, que aumenta a retenção de sal, o que vai aumentar ainda mais a pressão arterial. E esse coração vai ficar quádruplamente sobrecarregado. A insuficiência dele só vai piorar, tá? E aí, as fibras musculares também irão piorar ainda mais. Ficarão ainda mais prejudicadas, né? Células vão morrer aqui nesse coração. Ocorrerá essa hipertrofia e danos cardíacos a longo prazo. É aqui que entram os fármacos que nós vimos na aula de hoje, de 1 a 6. Para inibir a angiotensina 2, inibir a ECA, né, que culmina na formação de angiotensina 2, a losartana. Aí inibe os beta-bloqueadores, inibe os batimentos cardíacos excessivos, né, com o efeito bloqueador beta, tá? E restaura a pressão arterial e os batimentos cardíacos. Esse coração pode ficar mais tranquilo. A insuficiência dele diminui, tá? E aí nós temos o outro problema, que é um coração, por exemplo, que passou por um evento, né, triste, que é a aterosclerose. Então ele perdeu parte do seu tecido. Esse coração passa a bater de forma mais fraca. Aqui ele está fazendo jus ao que nós entendemos por insuficiente, tá? Então ele está insuficiente porque está batendo menos. Perdeu parte do tecido. Aí vem os estimulantes, né? Para que ele bata mais. Digoxina. Aumenta a retenção de cálcio. E aí esse coração que estava batendo de menos aqui, né, estava em baixa frequência, vai aumentar e bater com mais força. Tá? Então, esses fármacos que têm um efeito nootrópico positivo são usados quando o coração está batendo sem força alguma. Tá? E permitem, então, que, num breve espaço de tempo, esse coração volte ao normal, porque com certeza haverá recuperação desse tecido, né, muscular. Mas pode existir uma etapa do tratamento em que o paciente precise utilizar um fármaco inotrópico positivo, um estimulante cardíaco, né, que a gente também chama de cardiotônico, que vai fazer com que ele bata de forma mais forte, ok? Então existem esses dois tipos de insuficiência. A insuficiência pelo coração bater demais e a insuficiência pelo coração bater de menos. Os beta-bloqueadores, no caso, como expliquei no primeiro exemplo, faz com que não ocorra a remodelação do coração, das fibras musculares. Então não prejudica o coração a longo prazo. Um homem branco de 75 anos tem insuficiência cardíaca e apresentou-se à clínica hoje relatando falta de ar, aumento de edema e ganho de 2,2 quilos de massa corporal, tá? De peso, né? Nos 2 últimos dias. A sua medicação atual consta de losartana e succinato de metoprolol. Ele não relata dor torácica e é considerado estável para um tratamento externo. Qual das seguintes medidas seria a melhor recomendação? Aumentar a dosagem de succinato de metoprolol, iniciar hidroclorotiazida, iniciar furosemida ou suspender a losartana. O que vocês me dizem? Iniciar furosemida, tá? Nós vimos que a furosemida é utilizada inclusive em grávidas, né? Nos edemas de perna, então ela é mais segura.
do que a hidroclorotiazida. Como é possível que o paciente esteja apresentando um agravamento da insuficiência cardíaca? Aumentar a dosagem de beta-bloqueador não é indicado nesse momento, que é o caso aí do metoprolol. Não há razão para interromper a losartana com base nas informações apresentadas. Os diuréticos de alça são preferidos ante os tiazídicos quando o paciente precisa de diurese imediata. Ok? Então, por esse aumento de peso que o paciente teve aí, de 2,2 kg de massa corporal nos últimos 2 dias, com certeza ele apresenta uma retenção de líquido, né? Então, esses fármacos fizeram com que o sangue dele se diluísse muito em algum momento e esse líquido passou para os tecidos. Então, nós precisamos concentrar o sangue desse paciente novamente para que o líquido saia da parte intersticial e volte para as artérias e veias. Vamos desenhar esse trem de novo para vocês, tá? Para todo mundo lembrar disso aí. Então, principalmente as pernas desse paciente estão inchadas. Então, o que já aconteceu com ele? A parte intersticial ficou mais concentrada do que a luz de veias e artérias. Então, a água migrou do sangue para essa parte intersticial. E aí inchou o pé do homem, de 75 anos. O que a gente precisa fazer? Quando ele toma aqui a furosemida, que é um diurético de ação rápida, ele vai urinar. Então, ele vai urinar bastante. O que vai acontecer com o volume de sangue dele? Vai diminuir. O que vai acontecer com os solutos do sangue? Eles vão se concentrar. Então, depois que ele urinar, aqui embaixo, a concentração de soluto do sangue vai aumentar, diante da concentração do espaço intersticial. Tá? Com essa concentração do soluto dos sangues aumentada, dos solutos do sangue aumentada, a água sempre migra de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto, né? Então ela volta para veias e artérias. Ok? Quando o paciente utiliza a furosemida. Aqui também ocorre com as grávidas, né? Que ficam às vezes com os membros inferiores inchados. E no caso desse paciente seria o tratamento ideal para voltar, para combater essa retenção de líquido aí, causada por essa insuficiência cardíaca que o paciente tem. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Como a espironolactona é útil na insuficiência cardíaca? Promove a secreção de potássio, agoniza a aldosterona, previne a hipertrofia cardíaca, diminui a glicemia. Como é que vocês acham que ela é útil na insuficiência cardíaca? Ela previne a hipertrofia cardíaca, porque ela, na verdade, é um antagonista da aldosterona. Já incluí uma questão dessa para vocês, para que vocês ficassem espertos fazendo a transição para essa outra parte da disciplina, né? A espironolactona antagoniza a aldosterona. Se você baixar a bula do profissional da espironolactona, você verá esse mecanismo de ação lá, que, por sua vez, previne a retenção de sal e água. A hipertrofia cardíaca e a hipopotassemia. A espironolactona tem efeitos endócrinos, mas não na glicose. Tá? Então ela, assim como todos os fármacos que nós vimos hoje, do 1 ao 6, previne a hipertrofia cardíaca. Tá? E no caso específico da aldosterona, ela é um antagonista da aldosterona. O que é importante monitorar no paciente que toma digoxina? Cloreto, potássio, sódio ou zinco? Vamos voltar aqui no desenho. Eu já disse para vocês que a digoxina vem aqui e inibe esse trocador sódio-potássio ATPase. Então eu tenho sódio acumulando, né? Porque o sódio não vai ser mandado para fora. Quem que não vai entrar na célula então?
Potássio, né? Vamos lá ver a resposta da questão? Potássio. A hipopotassemia pode levar a arritmias que ameaçam a vida e aumentar o potencial de toxicidade cardíaca com digoxina. Então, esse é um problema tóxico, né, toxicológico, associado ao uso dos cardiotônicos. Tá? É a depressão de potássio dessas células musculares, que leva a esse descontrole das contrações, podendo levar então às arritmias e ameaçar a vida dos nossos pacientes, ok? E aí, essa questão está relacionada com o mecanismo de ação da digoxina, cai muito em concurso, vale a pena memorizar esse mecanismo de ação ali, que tem aquela figura lá que resume tudo para vocês, ok? Dúvidas, sugestões, comentários, fico à disposição de vocês, meus amigos. Prova marcada para o dia 3, né? Saiu o calendário. Professor, tem como mostrar, bom dia, tem como mostrar o calendário aí pra gente tirar uma cópia? Eu, Porque eu, não, a coordenação ainda não. Já saiu? Você já tem o oficial? eu acho que ela vai publicar para vocês ainda, mas é porque primeiro eles mandam assim, professores, essas são as datas que eu escolhi, alguma objeção e tal, algum problema nessas datas, vocês gostariam de trocar? Então essa foi a data pré-sugerida já. Mas com certeza ele vai ser publicado para vocês aí ao longo da semana. Então, sem problemas. Professor, comenta a questão lá, a questão 9 lá, que é Da do, espironolactona? do néfron, né? Do néfron? Aquela que eu fiquei em dúvida. Ah, sim. É porque ali falava que é verdadeiro, porque aquele é de fato o mecanismo de ação da espironolactona, né? Deixa eu olhar aqui no WhatsApp, a imagem que você me mandou. Eu fiz essa. Coloquei uma. Não, assim, na verdade, por que que eu marquei falso? Porque eu entendi que não é, né, que ele não atua, né, a espironolactona, não atua no final do néfron, ela atua no túbulo distal, que é um pouquinho antes, né? Então, assim, e aí eu pensei que eu queria saber se, por isso que eu marquei falso, entendeu? Entendi, ó. Vamos lá para a afirmação. Ó. A espironolactona possui ação diurética limitada, atuando como antagonista da aldosterona, né? Que compete pelos receptores intracelulares de aldosterona nas células do tubo distal. É exatamente isso, né? Ela inibe. Foi isso que eu li, mas aqui no texto está dizendo que atua no final do néfron. O No final final do néfron. é o túbulo distal. Não, o distal está um pouquinho, professor, eu olhei na anatomia, então assim, isso me confundiu, porque na anatomia o túbulo distal está um pouco antes o túbulo distal está um pouquinho antes do final, no caso ali, onde é mesmo? É um, No final é um conceito muito subjetivo, Marta. Você tinha que ter ido o pelo ducto, todo. né? Não, o ducto coletor. Não, o Ducto ducto coletor. coletor lá no finalzinho, pelo menos o que mostra a anatomia. Você E aí, como eu foi disse que específica o túbulo demais. distal tá lá em cima, então, pois é. Você não. Mas é que assim, questão pegadinha, né? Eu falei assim, não, Você fiquei imaginou que falso. pudesse ser uma pegadinha, né? Mas é porque eu pensei assim, como o túbulo distal tá bem antes, né, do tubo coletor, então não é aqui, entendeu? Aliás, o Ah, tubo distal para mim é só a saída, né? É só a descarga, não acontece muita coisa ali, até vo- onde eu entendi. você foi muito criteriosa, Marta. Né, professor? Mas assim, essa questão me levou a errar, né? Entendeu? O complexo espironolactona receptor não se fixa ao DNA, interrompendo o processo de síntese proteica. Verdadeiro.
Não, porque a questão aí, a atuação dela, o que eu entendo é o seguinte, a atuação dela não é no duto coletor, ponto. A atuação dela é um pouquinho antes, que é no túbulo distal, entendeu? Então, assim, como a gente está lidando aqui com a anatomia do Renato, dos rins, né? Então, foi por isso que eu achei que realmente estava falso, entendeu? Nossa, Marta, você é muito criteriosa, tá doido. É, e aí me ferrei com isso, né? Pelo que eu tô Não, foi uma entendendo. questão só, poxa, não vai fazer diferença, não. É uma questão, é 0,20 pontos. Ah, pra mim faz. Não fica assim, não, Marta, não fica triste. Agora, as próximas questões da espironolactona você vai acertar com certeza. Aí que tá, professor, eu acertei. Não, poxa. O final do túbulo contorcido distal é justamente os ductos coletores. Não, final é final, os dutos coletores estão antes. Não. Então Foi não. assim que eu aprendi. Não, então não. É isso aí mesmo. Mas você foi criteriosa demais. Não precisa ser tão criteriosa assim Ok, tudo bem. na hora de responder as questões. Eu não vou colocar pegadinha para vocês. Não é o interesse de fazer isso. Mas eu concordo que isso também já me criou muitos problemas durante a graduação, quando eu ia fazer minhas provas. Mais alguma dúvida, meus amigos? Ah, que dia mesmo que você falou que vai ser a prova? Eu acho que tá tudo certinho para ser dia 3. Ah, ok. Beleza? Bom dia, professor. O Bom dia, questionário, Vanessa. então, fica possível entregar até o dia da prova, dia 3 agora. Isso aí. Show. No dia da prova eu já vou fechar o questionário, então não se esqueçam de fazer. O que acontece, na maioria das vezes, é que como fica com esse tempo bem estendido para vocês poderem fazer, o pessoal acaba deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois, aí lembra no dia da prova, aí eu vou fechar o questionário e não vou dar oportunidade mais. Então façam enquanto é tempo. Beleza? Não sei se tem feriado essa semana aí, né? Podem usar o feriado para responder também, tá? Ficamos assim por hoje então, meus amigos. Quaisquer dúvida, lembrem-se. Feriado, professor. Não Vai ter tem. feriado? Eu acho que tem Sei. feriado. Eu ouvi falar, né? Pelo menos que Para tinha a feriado. faculdade não vai ter, foi antecipado todos os feriados para aquela semana. Ah, sim. É porque eu tô dando aula para vocês só segunda, então eu fico meio por fora. Mas se. Ah, então não vai ter feriado mesmo. Mas vocês podem usar o final de semana que vem, por exemplo, para responder aí o questionário, né? Quem já trabalha, quem tem filho, quem tem uma série de outras responsabilidades, pega lá um sabadão de manhã e faz o questionário rapidinho, tranquilo de se fazer. Beleza? E quaisquer dúvidas, só mandar no WhatsApp a qualquer momento, qualquer hora. Estou disponível para vocês, tá? Ficamos assim então. Boa semana. A gente se vê semana que vem, se Deus Ok, quiser. professor, obrigada. De nada. Ó, Falou. não, clica na prova não, por favor. Não pegadinha. Vou colocar aquela questão de novo na Obrigada, prova. professor. Tchau. Tchau. Ah, não, mas aí... Ai, tem jeito. E no questionário que vale 2 pontos, aquela questão não está valendo nem 0,1 direito, talvez. Pode ficar tranquilo, o questionário vale 2 pontos só, Marta. O negócio é a prova. Ah, e o tempo de prova, professor, isso é importante. Vou Quanto tempo você vai dar? vou deixar o dia inteiro para fazer. O dia inteiro. Mesmo depois que abriu para fazer? Eu devo abrir 1h Não. da manhã do dia 3 Ah. e fechar 1h da manhã do dia seguinte. Ah, não vai ter tempo para fazer a prova, Ah, né? não. Vai não. Você vai poder abrir a prova, ver, responde, imprime, talvez, Pesquisa. pesquisa. Isso aí. Que bom. Tá ótimo. Tá jóia, professor. Obrigada. Falou, de nada.